Celular carregando lento, demorando para carregar, às vezes aparece uma mensagem dizendo que o carregamento foi interrompido. Por que isso acontece? Fique até o final que eu vou falar do mais simples até um defeito mais grave. Então é importante que você preste atenção no vídeo para de repente você não achar que o seu celular está com um defeito bem grave e às vezes é um defeito simples que você pode até tentar solucionar aí mesmo. A primeira coisa, colocou o celular para carregar, viu que ele está demorando muito, verifique a fonte que está alimentando esse aparelho. Ele está carregando no carregador normal que é dele, o carregador do fabricante, ou ele está conectado a um computador, a um notebook, a uma televisão. Muitas pessoas colocam para carregar no som do carro, em qualquer entrada USB, e aí vê que o aparelho está demorando e acha que é defeito. Não é. Nesse caso é porque a fonte, não está jogando alimentação suficiente. Então você deve colocar, no carregador padrão. Mas se ele já está com o carregador e mesmo assim não resolveu o problema, verifique o cabo USB, pois pode acontecer da fonte estar boa, porém o cabo USB pode estar defeituoso. Antes de comprar um cabo novo, você pode pegar um emprestado com alguém para fazer esse teste. O que também pode acontecer é sujeira na entrada aqui do conector. Uma sujeira aqui pode fazer o aparelho carregar lentamente ou até mesmo nem carregar. Nas assistências técnicas, a limpeza é feita com uma escova e um pouquinho de álcool isopropílico, E às vezes só com essa limpeza ele volta a funcionar. Agora vamos falar de um defeito mais grave. Primeira coisa, o celular chegou carregando lentamente, na sua assistência técnica, pergunte ao cliente o que aconteceu com o aparelho antes. E você que é cliente, já fique ciente. Seu aparelho estava funcionando normal, o que foi que aconteceu com ele? Você levou para trocar o conector e ele voltou assim? Se foi depois que você trocou o conector, veja o porquê isso aconteceu. Eu vou colocar aqui no microscópio para que você possa ver com a imagem melhor. Ali você vê a imagem do microscópio e aqui você vê uma placa de celular. Esse é um modelo de placa onde o próprio conector ele já é soldado diretamente na placa principal. Porém, existem outros modelos que têm essas placas aqui, ó. Eu já vou explicar sobre elas. Aqui é o A10, A20, A30, são esses modelos. Aqui você observa que temos o conector de carga e aqui tem vários pinos. O que acontece? Temos o pino positivo, temos o pino negativo, que é o GND, e tem os pinos de dados. Se as trilhas estiverem rompidas, na hora da troca do conector, o técnico romper essa trilha, ou na hora que o celular chegar na assistência técnica, já chegar com essa trilha rompida, as trilhas de dados aí, tirando o positivo e o GND, o que acontece? O aparelho ele pode até carregar após trocar o conector e soldar o pino positivo e o GND. Porém, ele vai carregar lentamente, ele não vai passar dados para o computador ou notebook. Então, você que é técnico, chegou um celular carregando lentamente, já verifica aí se não tem solda trincada, nenhuma solda fria aí nos pinos, ou alguma trilha rompida, pois isso fará com que o aparelho carregue lentamente. E é claro que você só vai fazer isso depois de verificar o mais básico, que é a fonte, o cabo USB, ver se não tem sujeira. Outro detalhe é, pergunte ao cliente se foi trocado o conector recentemente, porque às vezes o aparelho estava com a plaquinha original. Aqui no exemplo você vê uma plaquinha original toda cheia de componentes. Aqui eu tenho uma placa de outro modelo, mas só para você entender. Tem plaquinhas dessa que é paralela e o técnico, para não trocar o conector, ele troca a plaquinha completa e às vezes coloca uma paralela que ela vem com menos componentes, E a maioria dessas placas, elas não carrega aí normal, Ela vai carregar lento. Um exemplo é o Moto G6 Play. Se você trocar essa plaquinha de baixo, não colocar a original, o aparelho não vai carregar rápido. Então, pessoal, a solução seria, chegou um aparelho para trocar o conector de carga, troque o conector e mantenha a placa original do cliente ou adquira a plaquinha completa
original, né? Então, de nada adianta, se o aparelho tiver com a plaquinha paralela, você tentar procurar defeito na placa principal, porque talvez o defeito esteja aí, né, nessa plaquinha na parte de baixo, né? Então, antes faz todos os testes e agora vamos falar o porquê às vezes o carregamento é interrompido. Quando aparece mensagem alta temperatura, baixa temperatura, pode ser que o aparelho esteja com defeito nos termistores, né? Termistor é um componente que ele mostra ali a temperatura e ele bloqueia quando sobe a temperatura